seja muito bem-vindo a mais uma live do livro Bem Viva de Corpo e Alma. Hoje conosco estarão Paula Linde, idealizadora, a doutora baiana de Salvador, da Bahia, salve a Bahia, a doutora Indiara Frota, com o capítulo Medicina de Estilo de Vida. E eu, Cláudia Cardillo, coordenadora editorial do livro. Então vamos lá. Enquanto a gente procura aqui para colocar a doutora, todo mundo aí na sua sala, bora lá chamar todo mundo, colocar aqui dentro da live, fazer perguntas para a doutora Indiara Frota, para que a gente possa saber o que é do estilo de vida. Oi, Paula, boa noite. Boa noite, Cláudia, tudo bom? Seu áudio está muito baixo, Cláudia. Deixa eu ver, fala. Esse fone novo. Melhorou. Melhorou, né? Esse fone é novo, mas ele não... Ele parece que não está funcionando direito aqui. Eu vou colocar a Indiara conosco aqui. Ela já está por aqui. E eu estou falando para todo mundo correr lá na sala, chamar um monte de gente para a gente saber o que é medicina do estilo de vida. Oi, gente! Estão me vendo? Oi. Boa noite. Tudo bom? Com você? Como estão? Que feliz Bem. estar aqui. Que bom, né? Agora a gente Delícia, se reencontrou de novo, né? Fazia tempo que a gente não se via. Muito tempo, que saudade, Paulinha. Também, eu estava lembrando 2 anos. aqui. 2 anos a gente se conheceu na pós de Medicina Integrativa no Albert Einstein, em 2020. E acho que no primeiro dia de aula a gente já se conectou, né? A gente ficamos juntas, a Mila também. Você e a Mila, Total. né? Foi tão legal. A gente logo já sentou na mesma mesa. Já Foi trocamos mesmo. referências astrológicas. Foi um encontro muito potente. E logo depois veio a pandemia, né? E, enfim, foi uma loucura. E aí a gente não teve aula presencial mais, né? Depois a gente ficou só no virtual. Foi, mas foi bem importante. Foi. Esse encontro, né? Esse reencontro logo no início. Foi lindo, né? Porque agora você está aqui no livro e que, né? Ficou maravilhoso. O seu capítulo também está incrível. Você conta aí a sua história de vida, né? Nossa, quanta coisa! Passou por um processo de transformação. E eu sempre falo aqui nas lives que todo mundo que está no livro, né? Os curadores, todos têm uma história tão bonita de cura. Porque primeiro a gente passa por esse processo de cura para depois a gente se tornar esse curador e ajudar a iluminar os caminhos, né, de quem está buscando também. Então a gente se torna esse farol aí que traz um direcionamento e fala, olha, esse caminho é um caminho legal de saúde, de bem-estar. Então tá muito interessante seu capítulo, amei. E reli, eu tinha lido já, hoje eu reli de novo. E lembrei, né, das histórias que você tinha me contado da floresta, né? Você fez tanta coisa legal, parecido comigo, assim, né? A gente, uns processos fortes aí, né? Teve muita coisa parecida. E primeiro, boa noite, muito feliz, assim, né? Tô vendo gente conhecida aqui, Claudinha também, assim. Boa noite, querida. Você tá falando direto de Salvador? Pois é, eu tô aqui nesse calor. Salve a Bahia! Nessa energia. Eu amo a Bahia. Temos que marcar um encontro aqui presencial para falar do livro, pra gente também, né? Só marcar que a gente pega o avião, né, Cláudia, para Bahia. Opa, vamos marcar uma praia. A gente vai fazer o lançamento do livro lá na Bahia, né? Acho justo. Acho que todo mundo vai querer adorar. Sim, assim. Ah, com certeza. E falando um pouquinho... Como foi o livro? O convite? Como foi o convite para você participar do livro? Nossa. Você já tinha participado de outros livros? Tem livro já escrito? Conta aí pra gente como que foi esse convite. Assim, primeiro foi... Acho que quando você colocou o convite, né? A Paulinha é uma das idealizadoras e, como ela disse, a gente se conheceu durante a pós de Medicina Integrativa lá no Einstein. E quando surgiu o convite, sabe aquelas coisas que o coração chega e acelera?
Eu falei, meu Deus do céu, não posso perder essa oportunidade. Assim, eu amo escrever. Desde que eu me entendo por gente, eu escrevo. Acho que é uma das formas que eu mais consigo me expressar mesmo. E, e ainda mais falando de algo que para mim é tão verdadeiro e tão importante, significante, né? Deixar um pouco do que foi a minha história, de como eu passei por um processo, de como eu descobri novas formas, vamos dizer assim, de medicina, e como isso me tocou e como eu senti o chamado para estudar mais sobre isso. Eu acho que é tão justo a gente partilhar isso, né? Nossa experiência, mas também o conhecimento sobre isso. E então foi muito tocante, assim. Quando eu era criança, já tinha escrito livro, assim, né? Na minha cidade, livro de poesia, e aí na escola a gente fez também. Mas eu realmente escrevo, já participava de concurso de redação, essas coisas, a adolescência toda, mas a oportunidade de estar dentro de uma obra desse tipo, com esse poder de chegar em tanta gente, compartilhando com tantas pessoas especiais que trazem conhecimentos tão diversos e únicos, experiências de vida, realmente para mim foi um privilégio imenso, assim. Que bom. Olha, que coisa boa, né? Quando você fala de experiência de vida, e a Paulinha estava falando com você sobre as suas experiências em floresta, né? Sobre o se curar antes de poder curar as pessoas, né? Você no livro conta uma passagem que você passou por um processo de burnout, né? Eu queria que você explicasse o que é que transformou na sua vida depois disso? Porque muita gente não sabe o que é burnout. E hoje a gente tem aí um monte de empreendedores, de profissionais com burnout. Eu ouvindo uma médica falando é diferente, né? Conta pra gente, conta pra gente. Não. Então, assim, o burnout, para quem não sabe, quem está aqui acompanhando com a gente, o burnout é uma síndrome de esgotamento associada ao trabalho. Então, ela inclusive entrou agora como uma doença mesmo, né? Naqueles livros que colocam as doenças, as categorias de doença, então o burnout entrou. E ela tem a ver exatamente com um nível tão grande de demanda de trabalho, onde você não sente mais prazer naquilo, você se sente desmotivado, tem alteração de humor, se sente ansioso, e isso está associado a alguma atividade laboral, alguma atividade profissional. E então, quando eu saí da faculdade, na verdade, já no final da faculdade de medicina, eu me formei aqui em Salvador, na Universidade Federal, eu já me sentia extremamente deslocada, já tinha um sentimento de estranheza. E depois disso, eu ingressei na residência de clínica médica. A gente brinca assim, né, que todo mundo na vida tem como se fosse aqueles checklists. E quando você faz medicina, você faz a faculdade e, em geral, depois da faculdade, você faz uma especialização. E aí todo mundo vai correndo atrás disso. E muitas vezes você... Primeiro que a gente entra, às vezes, na formação acadêmica muito jovem. Então faz uma profissão com uma demanda emocional, uma demanda de amadurecimento pessoal, de escolhas como a faculdade de medicina, e às vezes já vai para uma residência. Então, nesse primeiro ano de residência como clínica, eu comecei a ter os sintomas de burnout. Então, estava extremamente desmotivada, me sentia cansada o tempo todo, e muitos dos meus colegas naquela época também já sentiam, assim. Então, eu lembro que a gente brincava nos corredores, e aí um já estava tomando remédio, o outro também, a maioria autoprescrição. E nessa época me deu muito um gatilho e eu falei, não, tá acontecendo algo. Mas antes de eu largar isso aqui de vez, porque como a estranheza era tão grande naquele momento, eu comecei a questionar se eu queria ser realmente médica, já que aquilo estava me desgastando tanto, me cansando tanto, me adoecendo tanto, e eu não me via naquele meio. Eu comecei a achar que o problema estava em mim, que eu não, né? Aquela coisa assim, não, realmente fiz a faculdade errada.
tô aqui, não nasci para ser médica, eu não sou parecida, enfim. E aí eu fui para um processo terapêutico. E aí começou pelo yoga, pela psicoterapia. E aí foi indo. E eu comecei a vivenciar, e aí eu trago um pouco no livro sobre essas histórias. Eu comecei a conhecer profissionais, sim, que têm uma abordagem mais holística. E eu acho que isso também, assim, eu quero deixar muito claro, que isso é meu processo muito pessoal, né? E depois disso, fiz viagens, fui para a Indonésia, fiz uma viagem em busca de propósito de vida. Na Indonésia, pratiquei meditação, yoga. Eu brinco, comecei a surfar. Eu moro em Salvador e fui surfar do outro lado do mundo pela primeira vez, no paraíso. Aí, Ai, e aí eu falei, meu Deus, como é que eu tenho um mar quase aqui em frente e não vou surfar, né? Como eu tô vivendo em uma bolha e não tô me dando conta dessa abundância e dessa conexão, né? Que eu tô perdendo. Fui para a Amazônia também. A Amazônia, só de estar ali perto da floresta foi muito significativo para o meu processo. E lá a gente foi fazer trabalho voluntário em um lugar chamado Céu do Mapiá. E foi muito lindo, assim, porque lá eles trabalham com a medicina da floresta. E, e era uma troca muito sincera, muito natural entre a gente, porque era uma equipe de médicos. E o pessoal que vive lá e conhece uma medicina super antiga, uma medicina tão natural da gente, né? Tradicional, uma medicina tradicional e que a gente tão pouco tem acesso se abre para isso. E aí foi uma experiência muito linda. E ao mesmo tempo, por exemplo, na Amazônia, a gente falava de erro alimentar, porque eles estavam isolados, mas ao mesmo tempo as crianças, e lá era o acesso super difícil, eu levei 36 horas para chegar lá, mas o pessoal tomava refrigerante, comia outras coisas, né? Porque tem um poder aí da mídia, né? Do que é a comida, do que é relevante, e as pessoas lá naquele lugarzinho tinham erro alimentar, e aí a gente passava a consulta falando sobre isso, né? Então, eu acho que foi também um lugar que começou a me despertar, assim, como mesmo distantes somos tão parecidos, né? E como a gente tem como acrescentar e eles também, enfim, então foi muito lindo, assim. E eu acho que nesse processo todo eu comecei a me dar conta, assim, cara, eu vi a minha transformação, eu comecei a mudar minha alimentação, então eu comecei a comer mais vegetais. Nessa época, realmente tentando ser mais vegetariana. Comecei a diminuir processado, praticava yoga, surfava, fazia coisas que me faziam bem, ia para retiro, fazendo outras escolhas para minha vida, via como isso estava me transformando. E aí eu me perguntava assim, por que que eu não prescrevo isso para as pessoas? Porque a minha formação é uma formação de diagnóstico, apenas, não que não seja importante diagnosticar doença e prescrever banho de sol. Essa é minha colega e eu prescrevo para os pacientes internados, né, Paty? O senhor já tomou banho de Que sol delícia! hoje? E comecei a me questionar sobre essa dissociação, porque a gente não fala de como é ter uma vida saudável, sabe? Como é que uma pessoa saudável ela vive? Porque o foco é só na doença. E aí a doença, às vezes, é o caminho mais difícil, né? Da gente tratar. Ou então porque o foco é tão ainda no remédio, no medicamento. E aí vem aquela pessoa hipertensa numa consulta, a gente passa um antihipertensivo, aí fala, vá aqui, aí faz uma orientação. Vai no nutricionista, outra orientação. Começa a fazer atividade física, bem solto, aí a pessoa volta, a pressão continua alta, aí a gente faz o quê? Coloca outro antihipertensivo. Não que os antihipertensivos não sejam importantes, mas eu acho que tem uma complexidade aí que a gente tem que avaliar de como a gente está lidando com o adoecimento, com a prevenção.
como é que a gente está tratando realmente o outro, a saúde. Será que a gente está olhando para a saúde ou para a doença? Então, isso me despertou muito, assim. E aí eu comecei, desde então, a procurar todo o curso que existe. Por isso que eu conheci a Paulinha, né? Que eu falei, não, eu preciso saber por que que meditação faz tão bem, sabe? Isso tem que ter. Alguém tem que estar estudando isso. Não tem como. Por que que comer tão bem? Porque quando eu comecei a comer melhor, meu intestino tá funcionando melhor, meu refluxo melhorou sem omeprazol. Porque quando eu tô, sabe? Então era isso que eu queria ter a oportunidade de fazer. De tornar isso também parte da minha profissão. Não só para mim, mas, né, para quem eu cuido. E bom, e você migrou, né, da medicina convencional, como você conta aqui no livro, que não te trazia significado nem propósito, e aí você entrou nesse processo seu, né, de desenvolvimento pessoal, e por fim você teve um insight, falou, gente, tantas coisas que fazem bem, né, as práticas integrativas, coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia, meditação, yoga, e aí você foi para a medicina do estilo de vida, focada nos hábitos, né? Na promoção da saúde, que é tão lindo, fico tão feliz que tem tantos médicos abrindo a cabeça, né? Porque ainda existem aqueles médicos tradicionais que vão lá e prescrevem o remédio, que eu acho super importante, mas eu penso até por mim, assim, né? Que já tive as crises de ansiedade, e antigamente acho que era mais quadradinho, né? Ia lá, dava um antidepressivo, ansiolítico, e ninguém falava, vai fazer uma meditação, vai fazer uma terapia. E você tem esse trabalho lindo, né? Que partiu do seu despertar, da sua essência. Então é muito legal. Explica pra gente, para quem não conhece a medicina do estilo de vida, como que funciona. Você já falou um pouquinho, mas fala um Já pouquinho falei, mais. né? Falou bastante, né? A medicina do estilo de vida, eu acho que é uma das meninas dos olhos, assim, para mim, desse novo olhar médico, né? Primeiro porque ela vem com uma ideia de um embasamento científico muito grande. Então, a gente está vendo um movimento mundial muito forte lá nos Estados Unidos mesmo, de grandes centros fazendo esses estudos. E a ideia é que o médico, um profissional de saúde, ele seja o condutor de mudanças de estilos de vida, de hábitos de vida, para a gente exatamente prevenir, promover, tratar ou até mesmo conseguir reverter algumas doenças. Então a gente já consegue ver, né, pacientes diabéticos que de repente médio controla a glicemia, os exames voltam ao normal. Então, é basicamente esse o fundamento da medicina do estilo de vida. E eu acho que em breve, eu espero que já é especialidade lá fora, e eu acho que em breve também aqui no Brasil, acho que é uma luta aí do Colégio Brasileiro, porque, como eu disse, assim, é muito eficaz, a gente já tem muita evidência sobre isso, sobre o quanto o nosso E estilo quais de são os vida. benefícios Oi, Claudinha. da medicina de vida? Quais são os benefícios de você tratar os seus pacientes com a medicina do estilo de vida? Exatamente isso, assim, a gente vive o boom das doenças crônicas, né? Antes do Covid, que é uma doença infecciosa, mas paralelo, hipertensão, diabetes, câncer, porque o câncer hoje é uma doença crônica, e a gente sabe que mudanças na dieta e no estilo de vida conseguem prevenir até 80% das doenças cardíacas e do diabetes, por exemplo, e até 40% dos cânceres. Então, a medicina do estilo de vida, ela vem exatamente com essa ideia, baseado em uma saúde, numa visualização da saúde de forma integral, ela se toma como base 6 pilares. Então, como é a sua alimentação, a sua atividade física, a sua qualidade de sono, seus relacionamentos, seu nível de estresse e o uso ou não de tóxicos, exatamente para que você faça escolhas mais adequadas para você e tentando diminuir doenças crônicas, adoecimento psíquico e melhorando a qualidade de vida. Então, o principal benefício, eu acho que é ter uma vida com mais qualidade, aumentar seu tempo de vida,
E principalmente eu acho que ter uma visão da saúde pautada no seu autocuidado, né? No seu autoconhecimento. Porque aí o médico, o profissional de saúde, como eu disse, ele é um condutor, né? Ele não é mais o prescritor que vai falar para você, olha, vá lá, comece a fazer atividade física. Ele te ajuda a entender quais são as suas motivações para que você possa aderir a um estilo de vida coerente, mais saudável e melhor para você. Que maravilhoso. Indy, fala assim, ó, uma dica, né, para quem está querendo mudar de vida, né, ter hábitos melhores e ainda não consegue, ainda não encontrou um médico integrativo. Dá umas dicas, quais escolhas essas pessoas podem ter no presente para mudar a saúde no futuro? Eu acho essa pergunta, assim, acho que ela pode ser até um pouco mais filosófica, né? Porque se a gente parar para pensar, quem está aqui também, a maioria de nós sabe o que é ter mais ou menos um estilo de vida legal. Eu acho que o grande questionamento que cada um de nós tem que se fazer é o que está me impedindo de fazer escolhas melhores para mim. E eu acho que isso é muitas vezes o que a gente faz na consulta. Primeiro é visualizar como é que Claudinha quer estar daqui 5 anos. Índia, eu quero estar bem com minha família Na na praia, saudável, de frente para o mar, saudável, né? tranquila. Mas isso, para se chegar nesse lugar, não vai ser comendo McDonald's todos os dias, sem dormir, fumando uma carteira de cigarro. Entende? Eu acho que aí que entra o autoconhecimento. Não adianta as receitas, a gente meio que já sabe. Acho que essa pandemia, então, a gente ficou até batido de tanta receita, né? Acorde tal hora, durma tal hora, faça isso, respire de tal jeito. Mas aí tem uma complexidade, né? A gente não come só porque algo é nutritivo, senão seria muito fácil. Eu preciso de 500 gramas de carboidrato agora, não sei quantas de selênio, magnésio. A gente não come assim, né? Acho que a alimentação é uma coisa bem simples da gente pensar, né? A gente come por outras necessidades. E aí, se observar, nossa, ó, eu tô comendo doce, eu tô ansiosa. Por que que antes de dormir eu tenho que comer doce? Nossa, eu tô tendo... Minhas relações estão muito ruins e aí eu não consigo dormir à noite. E aí eu acordo estressado e aí eu tenho um pico de pressão todos os dias. Eu acho que é também um convite para a gente se observar, sabe? Parar e observar os nossos processos. E é muito do que a gente trabalha na consulta. Na consulta não, porque a gente brinca que é um segmento mesmo, né? A gente traça metas, reavalia caminhos. Porque nós não somos estáticos, né? Não existe fórmulas prontas. Porque se existisse, era muito fácil. O paciente chega, eu diagnostico uma hipertensão, um diabetes e falo, ó, agora você vai ali no nutricionista, você vai ali, você vai usar esse remédio 2 vezes ao dia, vai caminhar e vai dormir bem. Não é tão simples. E passa por olhar para as nossas dores, olhar para as nossas escolhas, para o que a gente aprendeu em casa. Então, eu acho que... tem paciente nova aqui para você. Melhor pessoa. E ela é minha amiga. Mas tudo bem, amiga. Vou usar. Coisa boa. Enfim, mas eu É acho que difícil mudar um hábito, né? Nossa, é muito difícil. E talvez... Porque as pessoas sabem que faz mal. Um exemplo, a pessoa fuma, ela sabe que faz mal, mas ela não sabe o porquê que ela está fumando, por que ela está se maltratando. Então, não é tão simples mesmo, né? Tem que fazer essa investigação, tem que rever muitas coisas para conseguir eliminar, né? O hábito ruim. Sim, e às vezes até ser permissivo com nossos processos também, sabe?
é uma coisa que a gente faz muito, assim. Nem todo mundo está pronto para parar de fumar amanhã, porque para consulta, né? Então, às vezes, a gente tem que trabalhar isso. Porque a motivação, ela não pode ser extrínseca, só que a gente chama, né? Essa motivação. E que a gente fala assim, que são motivações muito frágeis, do tipo, eu quero ter um tal corpo, ter um padrão de beleza. É uma motivação externa, então aquilo vai fazer você, às vezes, fazer escolhas de coisas mais rápidas, não consistentes, e às vezes coisas até perigosas e danosas para você, né, no seu processo. Muitas vezes a gente tem que criar essa motivação intrínseca mesmo, assim. O que faz sentido? Eu quero ser uma pessoa daqui 5 anos na praia, saudável com minha família, bem, pronto. Isso faz sentido. É muito mais fácil eu fazer algo que faz baseado nisso, né? Fazer sentido. É óbvio que tem todo um caminho também, né? Não é só visualizar isso, mas quando a gente tem uma visão do nosso foco, tem uma visão mais clara, as escolhas do presente, elas também ficam mais compatíveis com essa visão, né? Não tem como eu ter uma relação boa no futuro se eu tô com relações ruins agora, se eu me comunico de forma violenta, enfim, acho que começa por aí, né? Começa por aí. Então, autoconhecimento e autocuidado. Não tem como só delegar para o mundo, para um médico, para um profissional de saúde. Esse é o convite. Isso é muito legal, né, de você falar. Na verdade, quando a gente começou a falar, e eu peguei o seu capítulo sobre medicina de estilo de vida, eu achei que tem, assim, muita coisa que as pessoas não conhecem, né? Porque fala-se de yoga, fala-se de meditação, fala-se de respiração, de burnout, mas uma medicina que integrasse tudo isso, né? E no começo era muito novo ainda, né? Quando a gente estava falando, a própria sociedade estava juntando, né, todas as informações, eu vejo que já é muito mais organizada, né? O próprio conceito do que é a medicina, mas isso é fantástico, porque as experiências elas acontecem, né? Sim. Eu acho, assim, eu acho que é muito revolucionário esse pensamento dentro do meio médico, né? Dentro do meio acadêmico, esse olhar. Primeiro, um olhar muito voltado para a saúde, e aí realmente a prevenção, a promoção e a reversão, assim, eu acho isso maravilhoso. É pensar em reverter doenças crônicas, né? E isso para mim é fantástico. Uma medicina voltada para o simples, então a gente vende aí de muita coisa, como eu disse, né? Baseado muito na prescrição de medicamentos, que é a forma usual, né, que a gente se relaciona dentro da medicina, e muito pautada no diagnóstico de doenças. Então, pautadas em doença. E aí a gente vai para esse novo olhar, que é o da medicina do estilo de vida, e ver pessoas falando de coisas simples, assim, falando de profissionais que estão estudando as blue zones que a gente fala, né? As zonas azuis, que são as zonas no planeta Terra onde tem as pessoas, os centenários, os longevos, né? O que essas pessoas fazem para viver mais e com qualidade? E às vezes é tão simples, sabe? Isso tem a ver com relacionamentos, essas pessoas estão em tribos, vamos dizer assim, tem um senso de comunidade muito forte, não comem para ficar totalmente saciados, são pessoas que têm algum tipo de propósito dentro da comunidade, pensam mais no outro do que em si, não consomem tóxicos, comem basicamente vegetais, a base são de grãos da maioria desses lugares. Essas pessoas festejam uns com os outros, se movimentam a vida toda. Cara, é tão simples, sabe? Que às vezes até dói, né? A gente pensar assim, quão simples é ter uma vida com, com saúde, com bem-estar. Então, acho que a grande questão é a gente olhar aqui o que nos dificulta fazer essas escolhas também, né? O que dificulta o nosso caminho nesse sentido. Eu acho que é um dos grandes questionamentos, assim, que a gente tenta colocar
no paciente, né? Nessa troca? Qual é o que nos dificulta chegar nesse lugar? E acho que é muito isso. Se deixar, eu vou ficar falando aqui para sempre. Não, pode falar, a gente quer saber. É um trabalho quase Porque eu sou terapêutico, né? apaixonada, gente. É um Eu sou. trabalho que você olha para o paciente, né? Que você quer ouvir, quer investigar. É tão amoroso, né? Tão diferenciado, assim. Eu sou muito fã. Eu gosto de médico assim. Que não importa a área dele, mas tem que conversar, tem que querer saber. Sempre gostei desse estilo de medicina, sabe? Você faz E uma ela mesma terapia fala, Eu faço na... terapia. ela mesma fala dos benefícios, né? Ela está atendendo o paciente, já está falando dos benefícios, de uma série de situações que estão no entorno do paciente, né? Que o meio ambiente interfere, a alimentação interfere, o sono interfere, isso. Às vezes a pessoa está tão dentro do problema que ela não enxerga, né? É. Sim. A gente usa E você muito agregou. psicologia positiva. É, Muito isso que eu ia falar. psicologia. A gente fala. Às vezes a gente está tão acostumado a pensar no lado negativo das coisas, até mesmo nas nossas características, que a gente esquece, né? Que todos É. nós aqui temos forças, temos capacidades. E às vezes é isso que a gente precisa, Claudinha. Achei muito legal você trazer isso. Porque às vezes o que a gente precisa é isso. Se dar conta, cara, sabe? Pode ser que eu seja um pouco procrastinadora, mas assim, eu sou muito amorosa. Como é que eu uso esse amor, essa compaixão comigo nos meus momentos de procrastinação para dar conta? E a gente trabalha muito isso, né? Trabalha a pessoa começar a ter mesmo um novo olhar sobre si. Porque precisa, né, desse lugar de alto amor, de autocuidado, para que a pessoa não faça uma dieta durante 1 mês, 2 meses, e aí depois esqueça. Mas para que aquilo se torne o que a gente está falando, se torne um hábito, se torne um natural. Para quando ela vê uma comida, um McDonald's, que seja aquilo ali para ela nem faz sentido mais, sabe? Uhum. O que faz sentido é comer algo que traga saciedade, traga prazer, para que seja natural, mas que também ela possa, um dia, se quiser comer o McDonald's, porque faz sentido para ela, porque ela tá com pessoas que ela ama e tá tudo bem, aquilo mas é um dia, é uma escolha com sabedoria, é uma escolha que faz sentido dentro do processo daquela vida. Então, acho que esse é o olhar que a gente quer trazer. Não é que vai deixar de passar remédio, não é isso, né? A gente quer trazer um olhar mais integral, entendendo que nós somos múltiplos, nós viemos aqui para nos relacionar, para estar bem. Eu acho que uma das coisas que mais me tocou, assim, eu tenho formação em cuidados paliativos, dentro do meu processo, né? Eu desisti de fazer uma residência, eu ia fazer hematologia, já estava meio que indo para São Paulo. E aí fiz uma formação em cuidados paliativos e na época eu me lembro que eu fui numa palestra da Ana Cláudia Quintana, que eu acho ela bem maravilhosa, assim, bem sensível. E aí ela falou uma coisa que me marcou muito na época. Dentro do contexto de cuidados paliativos, para quem não sabe, cuidados paliativos é uma especialidade dentro de medicina que trata de doenças do sofrimento humano. E trata, em geral, de pessoas que têm doenças incuráveis. E, por isso, acaba tratando sobre finitude, sobre a morte. E aí ela falou algo que eu levo muitas vezes quando eu trabalho, que a gente não faz medicina, e eu acho que isso serve principalmente para os cuidadores, ou área de saúde também. A gente não faz medicina para tratar pressão alta, diabetes, insuficiência cardíaca. A gente faz medicina para garantir que a pessoa seja feliz, para trazer bem-estar para um corpo, para que esse corpo seja feliz. Isso para mim é isso, sabe? Quando ela falou isso, aquilo me tocou tanto que eu falei, sim, é sobre isso. Eu não faço medicina para prescrever um remédio para sua pressão ser baixa. Não é só sobre isso. Eu quero que sua pressão seja baixa para que você viva bem, para que você possa estar no próximo Natal com sua família, para que você veja a formatura do seu neto, da sua filha. É sobre isso, para que você possa ir na praia, sentir a areia tocar, para que você possa surfar pela primeira vez, para que você possa viajar para
lugar que você sempre sonhou. É sobre isso, no final das contas, né? A gente está aqui para que as pessoas possam ser a sua melhor versão, sim, mas a máxima potência sempre, né? Eu acho que é muito sobre o que eu acredito. Que linda, não, o seu capítulo aqui conta tudo isso, muito mais. Então, para quem quer conhecer um pouquinho, né, da medicina integrativa, tem tanto conteúdo aqui no Bem Viva, no livro, né, gente, assim, que vai expandir mesmo, ó, mudar a cabeça das pessoas. Esse livro tem essa finalidade, né, tanto para pessoas que querem seguir, né, esse caminho, como pessoas que também não conhecem ainda e querem conhecer, porque é um caminho muito lindo de cura mesmo, e de saúde e bem-estar. Eu sou muito a favor disso. Eu acho que a gente pode viver bem, pode viver com qualidade de vida, sem doenças, mas não é assim. Para a gente falar, parece que é simples. Tem muitas pessoas que ainda precisam passar por processos, né, de transformações, precisam querer também, né? Tem gente que não quer beber, quer fumar, e também a gente não pode falar que a pessoa está errada, né? Tem o livre-arbítrio, cada pessoa Sim, está no seu processo, né? Isso a gente respeita e também pode de vez em quando, né? Se você tem uma alimentação saudável, está se cuidando, não é radical. Ah, nunca vai comer um cheeseburger, não vai comer uma batata frita. Aí que pode, sim, né? Quem se cuida e tem total, hábitos saudáveis, você vai lá e come, né? E não tem esse problema. Então, total. é, É o querer melhorar, né? Como disse o Reinaldo Madureira aqui embaixo. É o querer melhorar, é né? isso Por isso que a mesmo. pessoa Eu acho que é sobre isso, né? Tá? Ter consciência para estar fazendo escolhas e talvez a escolha seja isso. Ah, não, para mim não faz sentido. E É. aí cada um tem o muito livre, legal você falar. tem. É muito legal você ter contato sobre tudo isso, porque a gente quer saber sobre algum paciente específico seu que você tenha notado a diferença, né? Você falou de pacientes que chegam com pressão alta, diabetes, obeso. Conta como que é você começar a cuidar daquela pessoa e ela voltar daí 3 vezes completamente diferente. Ai, gente, meu Deus do céu, acho que é a maior felicidade, né? Que a gente fala assim. E, e eu acho que eu já tive casos bem legais, assim. Um dos que mais me marcou, que eu acho que eu conto no livro, né? Que é, primeiro que foi uma colega, assim, uma colega, inclusive, de faculdade. E ela, com 30 anos, descobriu uma hipertensão nesse processo também de residência médica, que é um processo ainda muito adoecedor para a gente. E ela tinha até uma vida já com um estilo de algumas coisas, né, daqueles pilares que eu falei, bem adequados, mas a pressão desregulada, enfim. E aí a gente fez um trabalho bem intenso, assim, na época, de ajustes e da compreensão também dos processos dela, de colocar, a gente criou até um termo, assim, eu brinquei, o termo é dela, área, zonas verdes, que eram momentos de repouso dentro do dia dela. Que às vezes a gente vai fazendo, né, coisas e mais coisas e sempre tem mais demandas e nunca para, nunca para. E a gente começou a colocar essas zonas verdes para ela respirar ao longo do dia. E, enfim, assim, durante 3 meses a gente ficou junto, ela conseguiu tirar o antihipertensivo, conseguiu, a pressão controlou, ela conseguiu também se sentir mais tranquila, perdeu peso. Ela tinha um MC, né, que é um índice de massa, não era muito alto, mas ela conseguiu melhorar o percentual de gordura e outras coisas. Então, acho que foi um caso bem marcante, porque principalmente quando a gente tem esses dados, né, físicos, mas, nossa, quantas coisas, assim, pacientes que tomavam remédio para colesterol e começam a aderir a esse estilo de vida, trabalhar, e a gente consegue tirar esses medicamentos. E nossa, e hoje eu também trabalho com pacientes após tratamento de câncer de mama. E recentemente uma paciente chegou para mim e, e ela trouxe muito, assim, pacientes pós um tratamento de câncer, muitas vezes eles têm muita sequela por causa do tratamento, né? Então,
a quimioterapia, a radioterapia, elas deixam, às vezes, alguns sintomas. E um deles, principalmente para câncer de mama, é ressecamento vaginal e menos interesse sexual. E foi muito legal, porque o trabalho dela, por exemplo, foi um trabalho muito voltado para as crenças, para as questões, para a autoestima. E aí, quando ela voltou e falou assim, cara, você mudou minha cabeça. Eu falei, eu não, você. Mas foi muito tocante, sabe? Ver E você trabalha com essa visualização de cores que você colocou para a gente aqui com os seus pacientes? Porque tem a zona verde, a zona azul, né? Você deve ter a zona vermelha, né? Você faz isso com seus pacientes também? Assim, no meu dia a dia, às vezes eu faço meditações e aí a gente visualiza um pouquinho. E isso é muito bom, Claudinha, assim, eu não trabalho muito com, com outras práticas, assim, mas às vezes a gente consegue fazer isso para alívio de dor. E então a gente, às vezes, a depender do paciente, como eu trabalho com cuidados paliativos, às vezes a gente consegue fazer assim no hospital, às vezes, algumas visualizações. Então, a zona é vermelha, a gente consegue ir vendo ela ficar mais clara, mais azulzinha, mais branquinha. E aí, aquilo, às vezes, vai ajudando a aliviar a dor. É que é quase a hipnose, né? No final, a gente usa meio que técnicas da hipnose ali. Vai juntando as Legal. coisas. Lógico. Eu vi que você fez coaching, né? Eu acho que você usa todas essas ferramentas aí no seu trabalho, que é super diferenciado, e é muito sua cara, né? Você criou um método que tem a ver com a sua essência, com o seu despertar, com o seu processo, por isso que ele é tão único, né? E tão legal, assim, Por isso diferenciado. que ela é tão apaixonada. Fica mais fácil se apaixonar. Eu acho que tem a ver, assim. Quando eu comecei meu processo, eu acho que foi muito doído, né? Naquela. A gente vem de uma formação muito acadêmica, muito técnica, e eu valorizo muito isso. Por isso que eu acho que eu busco tanto a formação. Eu realmente, é como eu falo, às vezes eu faço coisas comigo que eu não indico, porque eu não vejo evidência. Eu acho que tem um lugar ali que eu respeito muito esse limite ético dentro da minha profissão. E, inclusive, acho que a gente cada vez mais tem que falar sobre isso para estudar mais sobre isso, sabe? Para diminuir, né? E começar a realmente selecionar as coisas que fazem bem, que fazem sentido. E trazer à tona também esse potencial. Então, acredito muito que a gente tem que estudar cada vez mais sobre essas técnicas. E eu lembro que nesse meu começo foi muito difícil, porque entenda que você fala assim, não vou fazer mais o caminho que está planejado e que dava tudo certo, e vou começar a fazer umas coisas meio vibes, vamos chamar assim. Naquela época, eu acho que a pandemia também trouxe uma coisa boa, que foi, né, a valorização desses conhecimentos de uma forma mais geral. Mas isso há 4 anos, há 5 anos, era uma coisa meio complexa de se falar, mais difícil. E aí um dia eu fui tomar café com uma amiga e aí me lembrou muito o que você falou. Ela falou assim, porque eu comecei a fazer viagens, comecei a conhecer muita gente, né, de fora e tal. E ela falou, amiga, você tá fazendo isso porque às vezes pra gente chegar em novos conhecimentos, novos lugares, a gente tem que experienciar. E talvez A eu sua muito alma que estava angustiada, te levando. né? Exato, e experienciar e viver, porque às vezes é o que você vai trazer de diferente é exatamente isso, a partir das suas vivências. E aquilo me acalmou muito na época. Inclusive é algo que eu também sempre falo, né? Às vezes a gente tem que realmente seguir nossos instintos, nosso caminho, porque é o que a gente traz de diferente, né? Esse lugar, esse olhar diferente no mundo, né? De cada um. Você está seguindo a sua missão de vida, na verdade, o seu propósito de vida. E quando você está alinhada, né, com o seu propósito de vida, vem essa paixão, esse despertar, e tudo flui, né, mais naturalmente, né? E eu trato exatamente disso, né, com os meus mentorados, que é missão de vida, a paixão, né, pelo que a gente faz. E quando você faz tão bem feito uma coisa que só você faz assim, desse jeito, é que é para você, né?
Sim, Encaixa, né? Como uma luva, né? Isso é uma delícia, encaixa. né? É, encaixa. É o que a gente chama de flow, né? Assim, e eu acho que É. cada vez mais eu vou descobrindo também novas coisas e eu acho que esse é um processo constante, né? A gente nunca tá 100% pronto e eu, sei lá, viver é muito bom, né, gente? Pelo amor de Deus. Viver é uma delícia e essa é Muito a bom. nossa... Eu acho que é o nosso maior propósito, no final das contas, é fazer esse encontro com a gente mesmo sempre, né? Que é o que a gente estava falando, desse autocuidado, dessa autoobservação. Ai, eu adoro esses assuntos, gente. Esse Eu caminho é também. lindo, né? A gente tem que despertar. Tem pessoas que ainda não descobriram, né? Mas a gente está aqui para estar sempre falando e mostrando que é maravilhoso viver. Tem fases que é sofrido, é doído, né? Mas a gente tem que aceitar, como você falou, e seguir a intuição, porque é a nossa alma que está guiando. Então, quando a gente entende que tudo que a gente passou foi necessário para a gente chegar onde a gente está, né? A gente tem mais compaixão por tudo, né? A gente aceita de uma outra forma. E é o despertar isso, né? É essa aceitação que tá tudo certo, a gente está no caminho certo, e É, aí a eu acho gente que deixa seguir. sim. Fala. E eu acho que é muito isso, Paulinha. Eu não sei. Você terminou. Eu acho que é muito isso que você Você falou, né? fala. Às vezes, quando as coisas não estão bem, eu acho que é um chamado imenso para a gente parar e olhar. O que é que isso está me É. falando, sabe? E eu acho que, óbvio que a gente tem que ter um cuidado para falar, né? Que é aquela a pirâmide daquele psicólogo que fala, né? Quando as nossas necessidades essenciais elas estão supridas. Então, eu acho que a maioria de nós aqui, né? Estamos com internet, um horário desse, então, ok. Provavelmente a gente tem segurança, tem uma casa, tem um Wi-Fi, então a gente precisa ir para além. A nossa humanidade clama por isso. E isso é saúde também. E a gente tem que começar a entender isso, sabe? Que saúde é para além. Saúde precisa, sim, de um corpo que tenha bem-estar, que esteja alinhado com esse propósito que é a vida, que tenha amor. Olha quanta coisa deliciosa, né, que ela está falando, bonita, né, trazendo essa questão da humanidade, né? E, infelizmente, a nossa live está chegando no final, né? A gente tem aí tanta coisa para a gente poder conversar mais, né? A gente pode marcar uma segunda vez para a gente poder falar sobre isso, né? Mas a gente quer ouvir de você, com tanta coisa bonita que você trouxe para o livro, principalmente nas suas histórias de superação, qual é a mensagem que você quer deixar para as pessoas, né? Para que elas possam ler realmente o livro e poder se transformar em pessoas melhores, né? As Não. suas melhores versões. Ah, eu acho. Primeiro dizer assim que o livro é uma delícia, porque, como eu já falei antes, acho que traz diferentes olhares, diferentes percepções. E isso é muito enriquecedor para os nossos processos. Então, acho que é um convite. Assim, eu adorei ler o livro. Tem pessoas maravilhosas escrevendo e trazendo suas experiências. E, então, acho que super vale a pena, é riquíssimo. E eu acho que o que me toca assim mesmo é o que, que é uma das coisas que a gente mais falou, né? Desse chamado pro protagonismo da nossa vida, sabe? Desse olhar com amorosidade, com autocompaixão para nosso maior presente, que é essa vida que a gente ganhou, recebeu e está aqui. E quando que a gente possa sempre se lembrar, principalmente nos momentos difíceis, né? Que a gente está fazendo uma história que tem uma plateia imensa, mas que no final das contas, o protagonista e o roteirista principal é a gente da nossa vida. Então, qual é a história que a gente quer contar? Sabe? Qual é a história que a gente está contando? Então, a história onde a minha vida é isso, porque fulano isso, aquilo outro. Qual é a responsabilidade que a gente está tendo, sabe? Sobre a nossa vida. Porque, gente, esse é o nosso maior poder. Acredite, isso que a gente falou aqui, né, sobre os hábitos e etc., isso transforma os nossos genes.
nossa genética ela não vem pronta. O que a gente expressa é só uma parte. A gente, todos os dias, quando a gente está escolhendo aqui o que a gente está pensando, o que a gente está comendo, se a gente está se movimentando, se está dormindo ou não, se está usando droga, se está bebendo, se está fumando, a gente está escolhendo quais os genes a gente expressa também. Então, esse que é o convite, assim. Vamos ser protagonistas dessa história, desse filme, para que no final a gente fale assim, errei bastante, fiz um monte de coisa, mas valeu a pena. Acho que é isso que importa, assim, afinal de contas. Então, acho que a mensagem, eu acho que o livro é um convite para isso também. Que delícia. De ter você aqui conosco. O capítulo da Indiara Frota está maravilhoso. Quem quiser ler, né? Só adquirir o livro aqui no link da minha bio, que eu já coloquei aqui, né, na bio, para que as pessoas possam conhecer mais. E eu tive na editora ontem, fiquei muito feliz de saber que as pessoas estão comprando o nosso livro, que elas estão gostando, que elas estão dando de presente. Olha que Olha a visita! Que fofo! Olha a visita! Você estava vendo ele passar lá atrás? Júpiter! Olha que Você tá... Júpiter! Que lindo! Esse nome é forte. Que lindo. Muito gostoso. Quis aparecer. Indy, boa noite. Uma noite abençoada para você, uma vida muito próspera. Que você continue fazendo esse bem que você faz para as pessoas, todo esse seu carinho, essa sua atenção, esse seu jeitinho, né, de amorosidade, de acolhimento. Com certeza você vai transformar a vida de muita gente. Oh, grata, Claudinha, muito grata. Muito feliz de estar aqui, muito feliz. E a gente se encontra no lançamento do livro, né? Que vai ser logo, presencial. Nós já temos novidade. A gente só não tem a data ainda, mas muito provavelmente será agora no março, né? E a gente vai avisar em breve, porque a gente quer você aqui. Você prometeu que você ia vir Ela São vai Paulo, vir. né? Com certeza. Mais do que confirmado. E traz uma galera de Salvador pra cá Traz a também, galera. viu? Se trazer a galera pra cá, que vai ter certeza que vai ser baiano. Ai, gente, feliz. Já quero estar aí com vocês. Assim, eu queria agradecer o convite, as trocas. Acho que foi um ano bem complexo, acho que para todos nós. E agradecer imensamente Claudinha por toda a força aí no processo. Agradecer Paulinha pelo convite, assim, pelo encontro. Acho que a conexão ela é real e única, assim, como foi especial. Um dia de encontro e essa ligação, né? Que para mim é um Para vínculo sempre, eterno. né? Porque está eternizado Exato, aqui no para livro. sempre. Vamos tirar aquela fotinha aqui para Vamos. que legal. Já quero esse print. Muito bonito isso. Pode deixar aqui, meninas. Boa noite, obrigada. Boa noite, viu? Paulinha, boa noite, Cláudia. E nos vemos em breve no nosso lançamento. Sim. Estaremos juntos. Beijo, amor. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.